Os solos constituem-se como um importante recurso natural. O processo de origem, formação e transformação dos solos está diretamente relacionado com o intemperismo e com a acumulação de material orgânico. O intemperismo é um processo que altera física e quimicamente as rochas e seus minerais, tendo principais fatores o clima, a água e os ventos. Os solos configuram-se como um importante recurso renovável utilizado pelo homem para fins econômicos, sendo importante nas práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. Mas como se formam os solos? Os solos se formam a partir do processo de decomposição de uma rocha de origem, chamada de rocha matriz ou rocha-mãe. Isso significa dizer que, no início, não existiam solos na Terra, mas apenas grandes e variados grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. Com isso, essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantêm aglomerados e compõem os solos. Nesse sentido, a formação dos solos na natureza levou milhões de anos, apresentando, quase sempre, aspectos relacionados com o seu material de origem e as interferências naturais e antrópicas proporcionadas sobre eles. O processo de formação dos solos é ininterrupto e ainda ocorre atualmente. Para tentar melhor compreender este processo, vamos imaginar um corte feito verticalmente no solo, conforme mostra essa imagem. O processo de formação do solo obedece à seguinte cronologia. No estágio inicial, a rocha matriz é decomposta lentamente pelos agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. A rocha matriz, ou rocha-mãe, começa a se trincar. No estágio seguinte, a rocha matriz começa a soltar as primeiras partes que vão se partindo em pedaços cada vez menores. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os fragmentos de rochas continuam se quebrando em partes cada vez menores e a matéria orgânica vai se misturando a esse material, acumulando-se na parte superior do solo. Novas camadas de matéria orgânica vão se misturando ao solo à medida que a decomposição das rochas continua o seu processo. A matéria orgânica acumula-se na parte superior do solo, conforme podemos observar no esquema. Começa a surgir as primeiras vegetações. Novas plantinhas vão surgindo sobre a superfície mais rica do solo em matéria orgânica. Com o solo mais consolidado, plantas maiores com raízes mais profundas começam a nascer. Novos materiais orgânicos se decompõem e se misturam ao solo, à medida em que, aos poucos, e enriquecendo os solos, os horizontes vão se formando. O solo, em estágio mais avançado, passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetação. Neste esquema podemos observar os diferentes horizontes do solo, conhecidos também como camadas do solo. O horizonte O é o horizonte orgânico, formado pela decomposição de restos de plantas e animais na superfície do solo. Logo abaixo, encontramos o horizonte A, que é o horizonte formado por minerais oriundos da rocha matriz que se decompõem para dar origem ao solo. Apresenta uma cor mais escura por conter mais humus, ou seja, mais matéria orgânica que os horizontes B e C.
O horizonte B é formado por partes bastante desagregadas da rocha matriz. É formado pela acumulação de argila, ferro e alumínio. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a rocha matriz. Esse horizonte é formado por sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha matriz. Apresenta materiais que ainda estão se transformando em solo. O horizonte R é a rocha matriz, ou rocha-mãe, que, submetida a variações de temperatura e pressão, se decompõe, dando origem ao solo. É graças a esse processo que nós podemos observar diferentes plantas sobre a superfície terrestre.